Bom dia a todas. Amém. Paz seja convosco. Amém. Amém? Hoje nós vamos lá para Mateus 20. Vamos falar dos dois cegos de Jericó. E eu não sou muito fã de pregar essas passagens já tão conhecidas, porque todos os dias à noite vocês têm culto aqui, né? E geralmente essas passagens são faladas. Então, Mateus 20. E então hoje Deus me deu essa palavra, eu vou pregar. Mas é uma palavra que vocês já conhecem. Amém? Amém. Então, enquanto vocês acham, Mateus 20, lá no 29, eu oro. Soberano eterno Deus, Pai de amor, Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada porque neste dia nós estamos na Tua presença. E quando estamos na Tua presença, sabemos que o Teu propósito está se cumprindo em nossa vida. Pai, nos abençoa, Senhor, grandemente nessa manhã. Vai de encontro aos desejos do nosso coração, Senhor, conforme a Tua vontade. Pai, eu te peço uma bênção especial, Senhor, aos nossos familiares, aos nossos amigos, à liderança dessa casa, Senhor, e aos mantenedores daqui. Pai, abençoa este lugar grandemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ler lá então? É uma passagem bem bonita. E saindo eles de Jericó, seguindo-o grande multidão, e eis que dois cegos, assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que quereis que vos faça? Disseram-lhes eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Amém? Amém. Esses dois cegos de Jericó, eu acho esses dois cegos assim, se a gente for falar, todo mundo fala assim: ai, daí o milagre de Jesus, eles estavam lá, Jesus tocou neles e eles foram, não tem problema, eles foram, começaram a enxergar, começaram a ter uma nova vida e tal. Amém, beleza. Uma pessoa que está cega, realmente, quando é feito o milagre, a vida dela muda, não é verdade? Da água para o vinho. Não é certo disso? É certo. Só que eu vejo alguns componentes aqui nessa história aqui, importantes, alguns tópicos importantes. Primeiro, eles estavam sentados à beira do caminho. Eles não estavam procurando a Jesus. Certo? Só que quando eles ouviram que Jesus passava, eles falaram: Jesus, filho de Davi. Mas era filho de Davi ou era filho de José? De José? E por que eles estão falando que é filho de Davi? Era filho de Davi. Mas não era José e Maria? Jesus é filho de José ou de Davi? De Davi, de José. Ah, meu Deus, quem acha que é José, levanta a mão. E quem acha que é filho de Davi? Eu acho que de Deus. Davi é o nome que colocaram. Não, é que ele é da raiz do rei Davi. Então a pessoa mais importante da genealogia de Jesus era Davi. Por isso que naquela época falavam o fulano de Beltrano, não é assim? Você não, lá perto da casa de vocês não tem assim? Lá na minha família, que a minha família veio do interior, Adriana da Marlene, que é o nome da minha mãe, não é assim? Então, a pessoa mais importante daquela família era o rei Davi, lá atrás. E a profecia diz que o trono de Davi nunca ficaria vazio. Então, fala assim: Jesus, filho de Davi. José, filho de Davi. Tá? Entenderam por que os cegos estão falando? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Pegaram isso? Então tá, é só para vocês aprenderem. Se um dia alguém perguntar para vocês, vocês vão saber responder. Tá bom? Vamos para frente. Então eles estavam à beira do caminho. E daí eles ouviram que Jesus passava. E eles falam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso me leva a crer que aqueles homens sabiam quem era Jesus. Não é verdade? Quantas vezes nós estivemos como esses cegos? Não estou falando dessa cegueira aqui, tá? Quantas vezes nós estivemos à beira do nosso caminho e falamos assim: Deus, tem misericórdia da minha vida. Me tira dessa. Arruma lá em casa. Arruma um emprego. Vocês nunca fizeram isso? Só eu que clamo o nome de Deus. Todas, né? Todas já clamaram o nome de Deus, não clamaram? O que está acontecendo com esses cegos é isso. Eles estão clamando o nome de Deus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E todo mundo está falando: calma, para. Fica quieto aí. Não é isso que a palavra está dizendo aqui? E eles os repreenderam? Sim. Então, quantas vezes você falou assim, não sei você, mas eu, muitas vezes falei assim: tô indo para a igreja. Minha mãe: que igreja? Pelo amor de Deus, tem que procurar um emprego. Não é assim? Né? Ai, meu Deus, hoje eu vou lá na igreja. Vai fazer o quê se não muda de vida? O que adianta estar na igreja? Não era assim? Já foi assim com vocês? Eu acredito que com muitas pessoas já foi assim. Comigo já, minha tia. Né? Então, o que acontece? Às vezes, vai ter gente que vai te repreender quando você clamar o nome de Deus. Vai ter muita gente que vai te repreender. E às vezes não são pessoas humanas que estão te repreendendo, são coisas. O serviço da tua casa. Sabe aquela coisa: eu nem pude ir na igreja que eu fiquei lavando a louça? Já aconteceu isso? Hein? Já? Você não pôde largar a louça para ir para a igreja? Ou você não quis? Tá? Não quis, né, Márcia? Ai. A Márcia está igual Marta e Maria, né? Aquela história de Marta e Maria. Então, tem gente, tem coisa, tem vício, tem marido, tem filho, tem trabalho, que às vezes faz o papel da multidão, que fala: que igreja nada. Agora é a hora da novela. Vai perder a novela hoje? Hoje vai estar bom. Não é assim que assiste novela, você assiste novela, né? Hoje vai estar perdido. Então, não tem essas coisas assim? Então é isso que está acontecendo com esses cegos aqui, tá? Agora, mais pra frente, ele pergunta assim, ó. Jesus fala bem assim, ó. Tá bom, Jesus para e chama-os. Vem cá. E olha para ele e fala assim: o que quereis que eu faça? O que eles poderiam ter dito naquela hora? Ele disse que queria enxergar. Eles falaram que queriam enxergar, mas eles poderiam ter falado qualquer coisa. Quero ser rico. Muito bem. Eu quero ser rico. Eu quero um emprego. Eu quero isso. Não é assim? Qual que era a tua necessidade? Qual que é hoje a tua maior necessidade? Sair dos vícios. Sair dos vícios? Quando vocês passam lá naquela entrevista social que vocês fazem comigo, eu faço essa pergunta. Qual é a tua maior necessidade hoje? Sair do vício. Como é que você sai do vício, minha irmã? Só buscando a Deus. Eu não estou vendo, abrir os olhos. Eu não estou vendo saída sem Deus para usuário de crack, de álcool. Eu não estou vendo. Sem intervenção divina, vocês podem passar 10 anos aqui. Não adianta. Tem que ter Deus na causa aí, tá? Tem que se entregar e tem que se render. Fala, dona Inês. Fazer jejum também, é isso aí, ajuda. Tem que enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Certo? Então Jesus chega para você hoje e fala bem assim, ó. Que queres que eu te faça? E você responde o quê? Abrir meus olhos. Tá? Muda a minha vida. Muito bem. E eles falaram bem assim, ó. Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, que nem a Jaque ali. Né, Jaque? Que os meus olhos sejam abertos. Então, olha que bonito isso aqui. Essa parte, o último versículo dessa história eu achei mais bonito de todos. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram e eles o seguiram. Quando a gente enxerga Jesus,
é impossível não querer segui-los. Quando fala para mim que o crente está desviado, esse crente não viu Cristo. Esse crente não sentiu Cristo. Esse crente não viveu com Cristo. Porque quando se vive, não se desvia. Tá? O meu pastor fala que é crente frouxo. Esses crentes frouxos aí. Não é isso, gente. Não é questão da frouxidão. Não é isso. Tá? É porque quem viveu, quem sentiu, quem dá valor para aquela mudança quando Jesus entra em cena na tua vida, não larga. Não larga, porque tem coração grato, há transformação verdadeira. Só que eu andei cega há muito tempo, só que eu queria ver. Vocês nunca pensaram assim aí na mente de vocês, nossa, eu queria ser igual aquele crente lá? Já pensou isso? Eu também tinha uma mulher lá na igreja, lá na Quadrangular, que ela era do reteté mesmo. E sabe aquela crente do reteté, do tal do sapatinho de fogo, em Quadrangular, não tem muito disso, né, que as pessoas falam. Que é diferente, né? Mas aquela mulher, ela levantava a mão, ela começava a orar em línguas, a coisa começava a acontecer naquele culto lá, e eu olhava e falava assim, eu quero ser igual àquela mulher. Deus, eu quero ser igual a ela, mas acontece que eu sou desse jeito. E eu dava na vida torta, porque mesmo na vida torta eu ia na igreja. Eu ia, quando a coisa apertava, eu estava na igreja. Daí, eu olhava e parecia uma coisa. Eu ia, era a mulher que estava no culto. Aí eu chegava assim, falava assim para minha mãe, olha mãe, se for para eu ser crente, eu quero ser igual a essa mulher. Mas eu queria mais do que isso, não era só ser igual a ela. O que eu queria, na verdade, era ter Jesus de verdade. Pô, mas que Jesus que é esse que entra na vida de alguns e não entra na minha? Vocês já não pensaram nisso? Claro que a gente já pensou, várias vezes a gente pensa isso. Pô, como é que aquela pessoa tem aquela fé, vive tudo aquilo e eu não vivo de verdade? Isso. Não é assim? Aí eu vou te perguntar uma coisa, como que um atleta, ele consegue fazer uma competição, uma maratona, enfim, uma prova e ganhar? Como? Treino. Tem que treinar. O jogador de bola treina, o maratonista treina, a ginasta treina, a nadadora treina. Treino. Você quer alcançar isso? Treino. Jesus falou que ia entrar em cena na tua vida assim de cara e já ia mudar tudo? Não. Porque se fosse assim, quando rolava o apelo aqui na hora do culto, tem alguém para entregar sua vida para Jesus hoje? Todo mundo, era na hora. E não acontece. E não acontece na vida de ninguém isso. Uma mudança radical na hora, você chega na tua casa, até os móveis estão mudados. Não é, Jesus não é mágico. Peraí, gente, não é assim. Só que tá todo mundo querendo isso. Tá todo mundo querendo isso. Então, eu quero dar um conselho para vocês. Aqui. Visão de reino, visão de Deus, visão daquilo que você quer. O que queres que eu faça? Quero que abra meus olhos. Quero te ver. Jesus, quero você na minha vida. Quero que nem aquela mulher lá do reteté. Quero que nem a Adriana está falando aí. Quero essa unção. Queiram. Tem que querer. Só que para querer, ele fala, beleza, eu vou te dar. Só que quando vê, segue. Quando vê, segue. Você já viu mudança na tua vida desde o dia que você está aqui dentro? Alguma coisinha? Viu? Então siga. Então siga. Essa é a palavra. Então siga. Você já viu a mudança que Deus fez? Então seja grata e siga. Tá? É assim que funciona. É assim que funciona. Você vê o agir de Deus na tua vida, siga. Ai, mas hoje não aconteceu nada, não interessa, treina. Como é que é o treino? É joelho no chão, minha irmã. É lendo a palavra. Isso é treino de cristão. Isso é treino de cristão. Porque quando você vem pregar aqui na frente, ou quando você vem louvar aqui na frente, você tem que ter unção. Tá? E a unção vem da caminhada com Cristo. A unção é bônus. A unção é prêmio de Deus. Tá? E ele vai ver a tua caminhada. Jesus não disse assim, ó.
Eu vou te ajudar a você se esforçar para você vir para mim. Ele falou isso na palavra dele. O que ele falou? Esforça-te que eu te ajudarei. Que e se indica condição. Esforça-te que eu te ajudarei. Se você se converter dos teus maus caminhos, sararei a tua terra. Não é isso que o profeta fala? É ou não é? Não é isso que a palavra de Deus fala? Então está condicionado. Jesus chegou para eles bem assim: o que queres que eu te faça? Eles poderiam ter falado assim: nós queremos uma mulher. Né? Não tem gente pedindo homem aí? Né? Tem. Tá cheio de gente pedindo homem aí, né? Então, eu quero uma mulher, quero um casamento. Poderia ter pedido tudo isso. Mas a prioridade deles era enxergar. Jesus fez eles enxergar a ele. E eles o seguiram. Quando eu queria ser... Não está na hora da massagem, viu? Tá. Então, ó, quando eu queria ver a Deus, eu estava que nem esses cegos. Eu queria viver aquilo. Eu queria viver o que eu vivo hoje. Eu queria aquela verdade que é hoje na minha vida. Eu queria para mim. Eu olhava e falava: eu queria ser que nem esses crentes. Mas eu não consigo. Eu não consigo ser que nem essa crentaiada aí. Eu queria estar todo dia na igreja, mas eu não aguento, eu não tenho paciência. Ui, não é assim? Só que hoje eu tenho, mas eu tive treino. Tinha dia que eu estava cansada, tinha dia que estava chovendo, e tinha dia que eu não estava afim de ir na igreja. E eu falava bem assim, ó: eu estou indo hoje, Senhor, o Senhor conhece o meu coração e o meu pensamento, não estou aqui para te mentir, para te enganar, para barganhar, para nada. Só que eu estou indo porque eu estou tomando posse daquela palavra: esforça-te que eu te ajudarei. Eu estou me esforçando hoje, olha para mim. Olha para mim hoje, Deus. Tá me vendo? Eu estou indo para a igreja sem vontade. Daí eu chegava lá, às vezes escutava uma palavra que mexia comigo. Ah, Deus, valeu a pena o esforço. Porque ele falava: esforça-te que eu te ajudarei. Eu me esforçava, chegava lá, voltava cheia do Espírito de Deus. Quando eu quis ser batizada com o Espírito Santo, porque eu falava: pô, tá todo mundo falando em línguas e eu nada. Eu quero falar em línguas também, né? Vocês não querem ser batizados com o Espírito Santo? Então eu fui numa campanha, estava rolando uma campanha lá na igreja 10 dias. E o último dia, eu não sabia, mas o último dia era do batismo do Espírito Santo. E eu achei muito legal isso. E eu sempre ia às 8 da noite. Só que naquele dia minha mãe falou: vamos às 2 da tarde? E era o mesmo culto, 9 da manhã, 2 da tarde, 8 da noite. Falei: vamos. Chegamos lá, a igreja cheia e tal. Agora, quem não foi batizado com o Espírito Santo ainda, vem aqui pra frente, que agora eu vou clamar e tal, e pessoas serão batizadas. E eu já levantei, já saí, né, empurrando os outros. Né? E daí, cheguei lá na frente e tal, mão pra cima, e o pastor falava: glorifique, todo mundo glória a Deus, e não sei o quê, não sei o quê. E eu ali: glória a Deus, eu sou nada, glória a Deus, eu sou nada. E daqui a pouco um falava em língua aqui, outro falava em língua ali. E eu falei: nossa, que legal! Só que eu não falei. Aí eu fiquei indignada. Falei: opa, peraí. Mas, eu tô na igreja há um tempão. Tô levando uma vida reta, porque eu tava mesmo, de verdade. Busco a Deus. Estudo a palavra. E não tô sendo batizado com o Espírito Santo. O que tá acontecendo comigo? Tem algum negócio podre em mim aqui, então, que eu quero que arranque. Né? E aí o culto acabou. Olhei pra minha mãe quando a gente tava saindo e falei assim pra minha mãe: hoje de noite eu vou voltar. A minha mãe: ai, que fanatismo. Agora que você virou crente, você é muito fanática, minha filha. Não pode ser assim. Eu falei: não tem nada de fanática. Se fosse no bar, a senhora não ia querer que eu fosse. Mas eu ia 10 vezes no bar antigamente. Né? Então eu vou voltar. Eu vou buscar. Eu olhei pra ela e falei assim: eu vou vir buscar o meu batismo com o Espírito Santo. 8 horas da noite. Eu estava lá determinada. Estava lá e falei assim, comigo, no meu coração: hoje esta igreja não vai fechar e eu não vou sair daqui. Pode o culto acabar, hoje
vai descer fogo do céu, vai queimar em mim. Quando o pastor falou, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu, saí correndo lá de trás. Saí correndo numa determinação, cheguei lá e eu dei uma olhada pro pastor assim. E eu acho que ele olhou e falou, mas eu não estava aqui de tarde? Eu dei uma olhada para ele assim e já levantei a mão, já sabia o que era para glorificar. Já comecei a glorificar e Deus sabia do intento do meu coração. Eu falei 2 glória a Deus e já saí falando em línguas. Aí eu me derramei nos pés do Senhor. Aí eu falava em línguas, daí a gente subia no altar, tava todo mundo em pé e eu tava de joelho. A minha mãe olhou para mim, meu Deus, Ana Adriana, tava todo mundo em pé assim, sabe? Mas pra mim, agora foi tanto, a bênção foi tanto pra mim, que eu achei que eu deveria estar de joelho. E eu tava lá de joelho falando em línguas e eu saí lá com a minha vitória, porque era isso que eu tava buscando. E eu tava determinada. E eu fui igual esses cegos aqui. O que você quer? Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu tava decidida. Eu sabia o que eu queria. Eu queria ver a Deus. E eu falei, eu preciso disso para te seguir. E Deus sabia que se eu não fosse batizada naquela noite, a minha fé estaria abalada. Ele sabia do meu coração. Ele sabia do que eu estava buscando. Ele sabia o que eu queria. Eu queria ser do reteté. Eu queria ser pregadora. Eu queria ser crente de verdade. Eu não queria ser crente de mentira. Entendeu? Para mim a falsidade, aquela falsidade que está na igreja ali e tal, para mim não rola. Eu era assim lá no mundo, eu era decidida, eu era o que eu era. E eu passei pro lado de cá, eu falei, não, Deus, eu tenho que ter poder e unção e eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E vai ser hoje. E ele olhou para mim, ele me conhece, né? Deus me conhece, ele sabia que no mundo eu era assim, vai ser hoje, não vai ter jeito. Não que seja do meu jeito e não do jeito de Deus, mas Deus falou para mim que era primeiro para eu procurar as coisas do reino de Deus e todas as outras seriam acrescentadas. E o que eu estava procurando era do reino dele. Eu falei, não, é hoje. Se a igreja não fecha, vai ficar eu e esse pastor aqui. Nós vamos ver quem que é quem agora aqui no negócio. O senhor vai ter que me batizar, Senhor, pelo amor de Deus. Em nome de Jesus, joga fogo em mim. E quando eu cheguei lá, ele já sabia. Na verdade, eu acho que Deus já ia me batizar no caminho, indo para a igreja. Mas ele falou, não, vamos ver se ela vai até lá. Né? Vai que me batiza, eu já viro as costas, agora já fui batizar, nem na igreja entra, né? Que eu conheço muita gente que já foi batizada dentro de carro, no caminho da igreja, enfim. Amém? Amém? Eu quero que vocês fiquem com essa palavra. Quando Deus passa na tua vida, às vezes, Ele já abriu o teu olho. Só que você não quer seguir. Por isso que eu perguntei, você já sentiu a diferença de Deus, a mão de Deus aí na tua vida, desde o dia que você está aqui? Levanta a mão. Quem já sentiu a presença de Deus na sua vida? Tá? Que sentiu uma diferença, aconteceu algo diferente que te mudou. Então segue, minha irmã. Olha quanta gente aí. Aleluia, glória a Deus. Então segue, faz que nem o cego. Só que se você quer um dia tá aqui louvando, tá aqui falando do amor de Deus, é treino, galera. É treino. Eu li a Bíblia inteira, vocês já leram? Então como é que o Espírito Santo vai trazer a memória para você pregar? Como é que você vai ter revelação de palavra do Espírito Santo se você não lê a Bíblia, minha irmã? Você tem que ler a palavra de Deus. A palavra de Deus cura e liberta, tá? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por isso que eu digo para vocês, a Bíblia, a palavra de Deus, é uma verdade absoluta para mim. Vocês podem vir contar 1000 histórias. Eu decidi acreditar nisso. Eu decido crer racionalmente. Eu decido crer em Deus. Eu decido crer em Jesus Cristo. Porque eu, até agora, por mais que muita gente que não é cristão fale que ele é um profeta, eu vou falar uma coisa para vocês. Não teve profeta maior. Tá? Então, se for para crer só porque ele é um profeta, eu quero crer no maior de todos. Amém? Amém. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de amor, obrigada, meu Deus, pela Tua palavra, Senhor. Ah, Deus, nós queremos enxergar, Senhor. Se o Senhor está perguntando o que nós queremos enxergar. Nós queremos ter a visão do Teu reino, Senhor, de amor e de misericórdia. Pai, que quando a gente olha umas para as outras, Senhor, a gente olhe com amor, com compaixão, Senhor. Com essa compaixão que está falando na Tua palavra, Deus. Que quando eles pediram, o Senhor se invadiu de grande compaixão com eles, Pai.
Pai, em nome de Jesus, que a Tua compaixão seja grande sobre as nossas vidas, Senhor. E que esse pedido que nós fazemos hoje, Senhor, no íntimo do nosso coração, Senhor, o Senhor possa nos atender, assim como atendeu aqueles cegos. Pai, nos abençoa grandemente, Senhor, e permanece, Pai, aqui conosco no dia de hoje. Pai, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito legal. Ô, Juliana. Ô, Adriana. Aquela vez que o velhinho, aquele velhinho que tá